Se eu consigo guardar vamos chamar aqui de uma janela de contexto boa o suficiente durante o meu tempo naquele projeto, a qualidade final é gigantesca. Se você pensa em agentes de IA como interface, é uma interface capaz de revelar complexidade gradualmente. Eu sempre falo isso, né? Que software é feito de esquinas. É o software gardening, né? Você não planeja criar uma ponte e aí faz até o final, né? Você planta um pouquinho, anda um pouquinho, aí abre uma esquina. Aí você aprende alguma coisa. Opa, aí isso muda o plano. Agora você pode andar um monte de passos em várias direções e ver onde é que apareceu a esquina boa, né? É o fim de ter que empreender sozinho, correndo e não vendo nenhum resultado. E é o nascimento de um novo mundo onde você está empreendendo de maneira amplificada usando inteligência artificial. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um DecoCast. Eu sou o Guilherme Rodrigues Sou Rafael, baby. e hoje a gente vai conversar com o Lucas Basic, o CEO da Loja Integrada, com quem eu tive um grande prazer de trabalhar por bastante tempo na Vetex. O Lucas foi responsável pela logo atual da Vetex, entre muitas outras coisas. E hoje ele é CEO da Loja Integrada, onde ele está fazendo um pivot para AI, né? A empresa está se reinventando com AI, então a gente quer muito saber dessa jornada. Muito E é, obrigado por su estar aqui, Lucas. e é super well-rounded, né, cara? Entende de product marketing, de comunicação, de design, de branding. É o cara que você puxa para conversar sobre qualquer assunto e sempre tem alguma coisa que vai te iluminar, assim. Tem uma boa referência, tem um bom livro. Um Bons cara muito bom de insights. se trocar. E aí, Ótima Vassi? introdução, muito obrigado pelo convite. Super animado de bater esse papo com vocês. Tem um bocado de coisa se movendo no mundo e gente perdida no como lidar com isso. Espero que te possa ajudar essa galera. Com certeza. E acho que a gente pode começar pelo começo dando um pouco do seu contexto, ô Basic. Você é da época que o modem fazia barulhinho já, né, ainda, né? Conta só pra galera aqui saber qual foi sua jornada, o que que você começou fazendo e o que que você tá olhando agora como foco. Muito bom, muito bom. Eu fui aquele jovem que focou seus esforços e desconforto social em ser um nerd do computador, como muitos de nós. Eu comecei a programar muito cedo e com 16 anos eu já estava trabalhando em software house como front-end developer. Nem sei se vocês sabem disso, mas eu comecei como front. Mas eu achei o trabalho do meu colega que era designer muito mais maneiro que o meu trabalho e aí eu decidi fazer faculdade de design e não de ciência da computação. Sou designer de formação, eu acho que isso moldou muito a forma como eu vejo o mundo. É, Na minha trajetória, como vocês bem comentaram, eu participei de diferentes momentos, mas sempre vindo de uma inquietude de eu não queria só fazer o que me diziam para fazer, eu queria poder influenciar a direção de o que eu estava trabalhando. Ou seja, eu estava trabalhando com um cliente, em algum momento eu fundei uma agência e eu atendi a Animacas, a Vetex foi um dos meus clientes. Mas durante toda a minha trajetória eu tinha essa inquietude de, cara, eu não quero só parar e executar, eu quero influenciar para onde o negócio vai. Eu quero influenciar qual que é o problema que o usuário está tendo e como que eu ajudo a resolver esse problema. Então eu vim muito dessa inquietude. A Vetex foi uma grande escola, porque na Vetex eu pude resolver N problemas, de participar de um IPO e pensar como que a gente comunica com o investidor, até como que a gente lança produto para desenvolvedores, até N situações. Isso me gerou ali uma elasticidade muscular gigantesca, até que há 2 anos atrás eu vim para a Loja Integrada, que é uma empresa do grupo da Vetex, uma plataforma de e-commerce que ajuda pequenos e médios varejistas a vender online. E aqui a gente está falando de ajudar aquele microempreendedor que está numa confecção no interior, que tem um produto, tem uma oferta, mas não faz a mínima ideia como fazer essa oferta chegar no restante do mundo. A Bom, loja integrada é a Shopify brasileira, né? Inclusive em proporção, né? basicamente, a gente entrou há 13 anos no mercado com uma premissa de as pessoas não deveriam depender de um desenvolvedor ou de uma equipe técnica para conseguir vender online. Desde o primeiro dia a gente nasceu com planos gratuitos para aquela pessoa que não tem capital conseguir começar a vender online. E dali em diante a gente só foi crescendo. E a transformação que o mundo está vendo agora com o surgimento de agentes de inteligência artificial, para essa audiência é definitivamente transformadora, é uma quebra de barreira de conhecimento de sistemas que agora podem, de fato, guiar e executar pelo usuário. É transformacional.
Uma curiosidade que eu tenho, Baci, que é, você sempre foi um cara, eu me recordo, assim, de trabalhando contigo, de escrever muito bem, de ler muito, pegar muita referência. Como que AI tem mudado o seu workflow, assim? Que ferramenta que você usa? Como é que você tem trabalhado? Como é que você mudou o seu jeito de liderar pessoas? Como é que você inclui nos seus processos? Muito bom. Cara, eu acho que como muita gente, o meu processo de adoção de inteligência artificial começou com muita tentativa e erro, mas o que rapidamente eu fui aprendendo é que se eu consigo guardar uma, vamos chamar aqui de uma janela de contexto boa o suficiente durante o meu tempo naquele projeto, a qualidade final é gigantesca. Então, vamos dizer que eu como CEO, eu tô articulando a estratégia de 2026 da empresa. No momento que eu começo a articular essa estratégia, quais foram as entrevistas com usuários que eu rodei que mais informam essa estratégia? Quais foram os documentos antigos de estratégia de produto que mais informam essa estratégia? Quais são as minhas referências bibliográficas para alguns saltos que eu quero dar? Como que eu guardo tudo isso dentro de um contexto e eu vou evoluindo esse contexto junto. Isso acontece em projetos de longo prazo de reposicionamento de marca, de construção de uma estratégia de produto, como que eu guardo esses contextos e vou sempre que eu preciso gerar alguma coisa nova, eu estou trabalhando dentro desse mesmo contexto. Esse é um pouco da minha evolução. Responde a tua pergunta? Respondeu, total. E Mas peraí, eu não peguei onde você segura esse contexto. Cara, hoje a gente vou falar por mim individualmente, depois eu falo como companhia. Hoje eu ainda sou dependendo do problema que eu estou resolvendo, eu fico entre ChatGPT e Claude, dependendo do que eu estou trabalhando. Muito pela qualidade do output de cada um dos modelos, e aí eu acabo mudando a ferramenta que eu uso. Como empresa, a gente começou a gastar uma boa energia para rever onde que vive o database, da source of truth das coisas. Então, o Notion, pela flexibilidade de conectar com os outros pontos, é o nosso lugar de documentação, é onde eu tenho um database só de cases de cliente, um database só de entrevistas de usuário, são databases confiáveis, e aí isso a gente conecta com outras ferramentas e vai usando aquilo como base. E nesse seu uso pessoal, você já está conseguindo, se alavancar desses databases de case, por exemplo, conectando no GPT ou no Claude, para que eles consigam diretamente acessar isso? Como é que você faz isso? Exatamente. Hoje, muito no nível básico de a empresa conseguir acessar aquele conhecimento de uma forma mais simples, né? Vulgo fazer uma pergunta no Slack e conseguir saber quem está trabalhando com aquela feature, por exemplo. A gente mantém hoje, somos uma empresa de software, todo o planejamento de iniciativas e ciclos, isso tudo vive no Notion. Se alguém na empresa quer saber, putz, quem está trabalhando na integração tal, é só perguntar no canal do Slack que a gente montou, e esse canal vai acessar todo esse knowledge base e vai respondendo as pessoas. Só para a galera que não conhece, a empresa tem quantas pessoas mais ou menos, só para elas terem a dimensão? Legal, hoje a gente está com um time de 110 pessoas, 60 e poucos por cento é R&D. Então é um time bem focado em engenharia, produto, design. Muito trabalho, é um time mais sênior, então a gente roda menos em rituais e dailies e muito em comunicação assíncrona, muito em cada indivíduo é dono de um problema, como que eu dou todo o contexto para essa pessoa atacar esse problema. E aí a resposta para eu conseguir dar essa autonomia é que essa informação viva em algum lugar público para que o restante da empresa possa se manter informado, sem depender de tantos rituais e tantas Não reuniões só diariamente, não só dar contexto para a pessoa, como dar contexto para um agente resolver um problema também, né? definitivamente. E você, assumiu aí como CEO no meio dessa loucura toda de software agêntico, né, no meio dessa transformação. 100%. Eh, Aí eu acompanhei o lançamento do Colmeia e, enfim, a qualidade do que vocês estão fazendo, bem impressionante, inclusive, como que vocês conseguiram progredir rápido em muito pouco, né, evoluíram muito em muito pouco tempo. Eh, Qual tem sido que futuro que está te informando, assim, para liderar essas evoluções, assim, para onde você acha que a gente está indo? Você me deu um prompt que eu quero te oferecer aqui no início desse papo, do nosso pré-papo, que é: se você fosse começar do zero com uma folha em branco a empresa, como é que você começaria? Quem você contrataria? Como é que você se prepararia para esse futuro que você está vendo? Muito bom. Várias perguntas numa só, mas para ter tempo para você responder. Cara, para mim a transformação que a gente está vendo é uma transformação do trabalho. Eu acho que isso para mim é uma âncora gigantesca.
O problema que eu tô resolvendo, o produto não o problema que eu tô resolvendo, o produto que eu tô criando é uma nova interface de trabalho. Não é necessariamente, uma nova interface de e-commerce. E-commerce é um trabalho para alguém, né, então para um grupo de pessoas, vender online é a minha principal fonte de renda. Mas o que a gente tá falando aqui é, saindo de um mundo de software, principalmente SaaS, B2B, de alta complexidade, onde por mais que esse software tenha uma alta capacidade, vamos pensar aqui no meu contexto, quantidade de cenários de promoções que um usuário consegue criar na minha ferramenta. Qual que é toda a barreira que esse usuário precisa passar para conseguir pensar e configurar uma promoção que seja bem segmentada, que mexa num produto que tem de fato margem, ou que mova um produto que está parado em estoque, tem N decisões e conhecimentos que precisam ser aplicados para esse usuário conseguir acessar o potencial da minha ferramenta, que virtualmente 95% não vai acessar. Assim, é muita barreira. Isso limita o volume de pessoas que podem ver na venda online, que é o problema que eu olho, a principal fonte de renda daquela família. Qual que é o futuro que eu tô vendo? Um futuro onde eu, como ferramenta, consigo permitir que 1 milhão de famílias brasileiras tenham no digital commerce a sua principal fonte de renda. Porque eu vejo na tecnologia um meio para a gente reduzir drasticamente a barreira de entrada, guiar essa pessoa e traduzir o nosso conhecimento em sugestões, em automações que façam essa pessoa de fato operar um negócio online num nível de performance que sem a gente ela não conseguiria. Esse é o sonho que a gente está buscando. Você acha que isso é um problema de conhecimento, mais de conhecimento sobre as ferramentas e education, ou isso é mais um problema de interface, assim, de ter as abstrações certas para incluir esses usuários? Eu diria que ambos, assim, num nível de interface, a abstração da se a gente olha para uma API de promoções, o que essa API de promoções permite como interface é absurdo, assim, tem N situações que essa interface de API pode gerar. Obviamente, só um desenvolvedor vai conseguir interagir com essa interface. Quando a gente cria uma interface gráfica em cima, um formulário num painel, eu limito esse usuário a criar essa promoção seguindo aquele fluxo específico, aquele caminho de barreiras que eu, como designer, falei, esse é o melhor caminho possível. Tem 2 problemas aí. O primeiro problema é que raramente um único caminho atende a 100% dos cenários. Sempre vai ter casos de exceção, e aí é quando a gente vê softwares B2B virando um monstro de interface, porque tem N paths secundários. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o usuário no meio do caminho. Desculpa, o segundo problema é quanto mais capacidade esse serviço tem, mais complexo esse formulário fica. A complexidade da interface aumenta junto com a complexidade do serviço. Então, eu, pensando no meu cliente que não tem conhecimento profundo, que normalmente é um empreendedor com no máximo 1 ou 2 pessoas na empresa trabalhando junto com esse empreendedor, esse cara tá fazendo N tarefas ao mesmo tempo durante o dia dele. Cara, se eu tornar o meu produto melhor, mais poderoso, eu vou gerar um problema para essa pessoa, porque ele vai virar um produto mais complexo de se utilizar. Esse é o problema de interface. O segundo problema, naturalmente, é as pessoas têm o contexto necessário para conseguir pensar qual que é a melhor estratégia, e aqui é menos o como configurar e qual a melhor configuração. E aí esse é um outro problema definitivamente complexo. Então, respondendo a tua pergunta, é um problema de interface e de conhecimento, ambos. É interessante, né, que esse, problema de você criar as limitações adequadas, os constraints adequados, ele é o problema de software, né. Você poderia argumentar que é o problema do darwinismo, que a gente evolui para ver menos a realidade e ver aquilo que nos deixa sobreviver, né. Então, um software bom é um software que pega, bits e bytes, que fazem qualquer coisa, né, e, criam limites para fazer determinadas coisas úteis. Acho que a gente está vendo uma renegociação de quem mexe em cada limite, né. Mas, de uma forma geral, continua o mesmo setup. A gente quer o desenvolvedor sendo responsável por garantir que aquilo que é possível de ser feito faz sentido, é seguro, não dá acesso indevido, né. Mas
ele antes tinha que, além disso tudo, ir até o final lá com o designer e o front-end, né, opinando exatamente como você pode usar essas minhas coisas aqui seguras que eu fiz. E parece que está tendo agora um relaxamento desse layer aqui, Sim, em que agora você pode ficar nesses constraints, mas ter uma criatividade maior para usar mais ou menos, né, assim, a interface overwhelming para eu que sou papai e mamãe vendendo aqui bolo, eu não quero a janela de entrega flexível, né. perfeito. Então é esse limite que você está agora tentando descobrir quanto que você dá de liberdade sem deixar confuso, é por aí, Basic? É por aí. Acho que aqui tem um cenário interessante que quando a gente pensa agentes de IA como uma interface, não como uma funcionalidade, eu acho que essa distinção ela é bem importante. Agentes de IA são uma interface. Eles estão configurando outras funcionalidades, outras ferramentas. Se você pensa agentes de IA como interface, é uma interface capaz de revelar complexidade gradualmente. E para mim, e linguagem natural potencialmente, tem em outros cenários caminhos de resolver isso, mas o grande benefício da interface agentes de IA, na minha perspectiva, como interface, ela revela a complexidade gradativamente de acordo com o contexto e intenção daquele usuário. E é E isso. ao mesmo tempo, antes você tinha que ter a interface, né, se você não tivesse a interface, você tinha que pagar o pedágio da interface para poder falar com qualquer API, né. Eu outro dia vi um cara num evento, um cara mais de negócio, assim, e aí ele foi lá e fez uma chamada num agente que chamou uma API, sei lá, da Salesforce, devolveu lá um pedido. E ele estava, né, achou maravilhoso isso, tipo: "Olha só galera, eu posso usar essa API, né". Ele não podia fazer isso antes, precisava ser um dev para poder chamar lá o comando para usar a API, né. 100%. Tem uns desafios, eu como designer, que esse novo mundo para mim destrava drasticamente. Um deles é navegação de software, assim, ninguém resolveu direito a barra de navegação de SaaS. Barra de navegação de SaaS é, tipo, completamente clutter, você tenta agrupar funcionalidades, subfuncionalidades em páginas dentro de grupos. De repente você tem um agente que ele pode acessar não uma funcionalidade, mas todas as funcionalidades relevantes para aquele fluxo de trabalho daquele usuário. No meu caso de e-commerce, um usuário meu ele cria uma promoção isolada no mundo. Ele cria uma promoção enquanto ele está criando um banner para subir no site, enquanto ele está planejando uma régua de e-mail. E essas ferramentas hoje elas vivem completamente isoladas entre si. E aí o fluxo de trabalho ele é completamente fragmentado. Como que eu colapso essa fragmentação? Assim, um princípio de produto que a gente tem conversado na loja integrada é o que é necessário para transportar meu usuário para a última ação. E qual que é a última ação? A última ação da promoção não é publicar a promoção. A última ação da promoção é enviar essa promoção para um usuário que tem interesse nessa promoção. Esse é o último exemplo, né? Como que eu transporto esse usuário para a última ação? Esse é o desafio. E como que você tem visto, cara, toda essa conversa sobre agente e-commerce, a SDK lá que a OpenAI tá lançando, e esses novos canais que têm surgido, assim, que mudam a experiência de compra. Porque no fim da eu estava vendo a head lá de growth do Lovable falando que, eles encaram o cliente como concorrente também, né, porque no fim das contas fica muito fácil você clonar quase qualquer software. Então, aonde mora o valor do SaaS nesse mundo, assim, tipo, que valor que você entrega para o seu cliente, se ele pode criar um agentezinho que vende online com um Stripe da vida muito, muito rápido. Como é que você tem pensado essa proposta de valor nesse novo contexto? Muito bom, muito bom. Cara, para mim, o que eu tô obcecado agora é com a possibilidade de sermos proativos. Eu não depender de um prompt para iniciar um processo. E aí isso existe na maneira mais eh, sintetizada possível, é um loop. Quais loops eu preciso rodar na operação de um varejista? O que o varejista tem que fazer todos os dias? Promoções, é todos os dias? Não todos os dias, mas é constantemente. Qual que é o gatilho para eu criar uma promoção? Putz, um gatilho para criar uma promoção é um produto que está parado em estoque há mais de X dias
com um volume de tráfego abaixo de tanto, com uma taxa de conversão abaixo de tanto. Um gatilho. Esse gatilho dispara algum cenário. É uma janela de contexto específico desse gatilho. Que ações que eu posso sugerir para o meu usuário a partir desse gatilho? Esse é o mundo que a gente está buscando. É um mundo onde o usuário não me prompt. Eu sugiro proativamente. Ele pode seguir um caminho de exploração, que é falar, beleza, eu não vou aceitar o que você está me sugerindo, mas deixa eu, a partir dessa sugestão, fazer mais pedidos, fazer mais perguntas e chegar no que eu quero. Ou ele pode simplesmente aceitar e falar, beleza, vamos rodar essa promoção de queima de estoque, aprovado, vai para a rua. Esse é o mundo que a gente está vendo como potencial diferencial, que é o mundo onde a gente injeta o nosso contexto, o nosso conhecimento, que não é um conhecimento genérico, é um conhecimento de quem está trabalhando com e-commerce há 15 anos, 20 anos. Basic, essa coisa do loop é genial, porque, primeiro, o loop já estava lá, né? Você está aqui trazendo a distinção que eu me sinto um jornalista dando um scoop aqui para a indústria, né? Ó, essa distinção aqui é boa em primeira mão. O loop já estava lá, a pessoa já faz o loop dela, só que o software, ele estava que nem um peixe dentro d'água, né? Tava dentro do loop sendo a ferramenta. Aí agora você está propondo, peraí, o software pode gerenciar o loop, e não ser apenas uma parte que por acaso alguém usa durante o seu dia de trabalho, né? E a segunda coisa é sobre isso, que outro dia eu estava pensando exatamente que a, a galera que faz jogos, né, Game Engine, a galera que faz jogos Call of Duty, esses jogos pesados, né, eles têm um tipo de programação muito diferente dos nossos sisteminhas de database e tal, que a peça principal é exatamente um loop, basic, é o world loop, né? O sistema fica rodando e vendo assim, nesse microsegundo, esse ator fez isso, esse ator atirou, esse ator nanã, e aí ele concilia tudo que tem que ser conciliado e roda isso. E por que que eles chegaram nesse modelo há tanto tempo, né? Porque eles são obrigados a simular um loop do mundo, né? A gente está agora no mundo empresarial, chegando onde os game developers estão há muito tempo, né? Esse conceito de loop, eu super recomendo o livro do John Maeda, do How Machines Speak. É um livro antigo, acho que é começo dos anos 2000. É um livro bem antigo. Que ele traz esses conceitos fundamentais, assim. Loop é uma coisa que existe, uma das distinções que ele traz é no mundo orgânico humano, loop não existe. Loop é uma coisa que só existe no mundo das máquinas. E é um poder transformacional de produtividade, porque o humano nunca vai conseguir rodar algo em loop. Isso é uma distinção, sei lá, de 2003 que ele carrega e que fica na minha cabeça até hoje, assim. Demais. Tá vendo? Sabia que você ia me mandar um livro novo pra eu ler. O último foi o Category Pirates, que eu fiquei obcecado depois de ter lido. Eh, eu ia te perguntar, cara, sobre pessoas aí dentro, tipo, como que você tem cara, como é que você tem pensado o hiring, assim, e promoção de pessoas? Que pessoas você tem incentivado? Quem que você tem desincentivado? Como é que mudou o jeito que você monta time nesse novo paradigma? Muito bom. Cara, uma quebra fundamental agora, falando como gestor de pessoas e de uma empresa, tem uma quebra fundamental pra gente, desenvolvimento de software, que é o custo de desenvolvimento agora ele é fundamentalmente menor do que ele era no passado. Então, até 1 ano e meio atrás, o meu risco de desenvolver alguma coisa que não daria certo era muito alto. Então todo o meu processo de alinhamento, de qual que é a minha estratégia de 2, 3, 4 anos, como que eu dou essa estratégia para um roadmap de 6 meses, desses 6 meses eu quebro em sprints, porque eu estou reduzindo o risco, né, tô aversão ao risco, eu não quero gastar 2 meses desenvolvendo uma parada que não resolve um problema que é fundamental, que não vai gerar um valor fundamental para o meu cliente ou para o meu negócio. Quando a gente aumenta a eficiência de produção mesmo, assim, o tempo de fazer uma POC sai de 4 semanas para 2 dias, a noção de risco ela muda fundamentalmente. Fundamentalmente. Isso pode potencialmente mudar como a empresa roda de cabo a rabo. Primeira coisa, se a gente precisa de menos alinhamento, o meu papel agora é menos ter coordenadores que estão alinhando e distribuindo entre times, e são pessoas no campo, contribuidores individuais, que estão comprometidos com aquele problema, resolvendo aquele problema live. Então, eu saio de um mundo de distribuir desafios por squads para distribuir desafios para
Donos. Cara, eu tenho esse problema, a gente tá vendo essa janela de oportunidade aqui, se eu resolver essa parada pra esse cliente, vai gerar muito valor. Quem que é a pessoa com mais contexto pra resolver esse problema? Fulaninho já pegou um problema parecido no passado, fulaninho tem um conhecimento bom dessa tecnologia, fulaninho, esse problema é seu. E esse fulaninho vai ter um ciclo para atacar esse problema. Esse ciclo não é mais um ciclo de 3 meses, esse ciclo é um ciclo de 4 semanas, 6 semanas. Ele, em 6 semanas, conseguiu entender profundamente o problema, achar uma forma escalável de resolver esse problema, botou uma POC de pé, irado, agora a gente vai fazer 100%. A gente vai atacar esse problema 100%, aí bota mais gente e aumenta o esforço. Não resolveu? Qual que é o próximo problema? Beleza, joga fora, tranquilo jogar fora, assim, zero, zero, zero culpa na cabeça de ter feito uma POC que não funciona. Esse é o jeito que a gente tá operando. Ciclos de desenvolvimento curtos, pessoas donas dos problemas, não squads donos dos problemas, e rodar POC antes de a gente se comprometer com um investimento maior. Você está Ah, descrevendo uma startup, né? basicamente, basicamente. Você está dizendo que uma empresa com 110 pessoas consegue ter a velocidade de uma startup de 10 agora. 100%, 100%. E me fez reduzir drasticamente os rituais, assim, cara, o que que serve a gente e o que não serve mais. O que não serve mais a gente tira, o que serve é aquilo que gera contexto e informação suficiente para aquela pessoa atacar aquele problema. É, É, muito bom. Agora que não custa tanto, né, você andar, você vê o que que tem. Que eu sempre falo isso, né, que software é feito de esquinas. É o software gardening, né, você não planeja criar uma ponte e aí faz aham, até o final, né. Você planta um pouquinho, anda um pouquinho, aí abre uma esquina, aí você aprende alguma coisa. Opa, aí isso muda o plano. Andar na direção errada quando demorava 2 meses para dar um passo, é crítico não dar o passo na direção errada, né. Agora você pode andar um monte de passos em várias direções e ver onde é que apareceu a esquina boa, né. é isso. Obviamente isso me força ser muito mais criterioso em qual que é o gol final. Então, assim, para onde a gente quer estar daqui 5, eu preciso ser muito claro e o time ter essa visão de longo prazo clara, mas o como, eu tô muito mais flexível no como. A gente vai descobrir o como enquanto a gente desenvolve. Antes a gente tentava prever o como, fazer um plano de ação nos mínimos detalhes. Agora, cara, eu tenho um endgame, essa visão, esse é o resultado que a gente quer entregar. O como, vamos descobrindo. E como é que E você está o fazendo esse como ficar presente para as pessoas? Porque você falou que você diminuiu os rituais, portanto você diminuiu um pouco a taxa, né, de empurrar, sim. contexto. E aí, o que está dando o contexto que faz com que esses experimentos estejam todos convergindo para chegar num objetivo só e não todo mundo explorando um monte de ideia maluca? Cara, milestones de lançamento. Janeiro é a nossa janela de lançamento. Essa é a história que a gente quer contar, esse é o valor que a gente quer gerar. Essa é a missão da empresa, não é a missão de um time, não é, cara, a missão da empresa. A missão da empresa, estamos nesse momento na missão verão. A empresa está na missão verão, todo mundo precisa ficar magrinho pro verão, porque a gente tem uma janela de lançamento em janeiro. Missão verão é missão da empresa, e o milestone alinha as coisas, o milestone força a gente a tomar decisões difíceis, dá ou não dá para janeiro, desprioriza isso, vamos tentar rodar aquilo, e aí a conversa flui bem melhor. Acabou esse milestone, vem próximo. Qual que é o próximo milestone? A gente combina o milestone. Essa coisa de janela de lançamento, a gente intuitivamente foi fazendo aqui na Deco por muito tempo. Eu vejo a Resend fazendo Launch Week deles, né? O Zeno faz super bem isso lá, né? Inclusive com uma qualidade gráfica super O Zé, invejável, assim. E eu tenho, assim, foi uma faca de 2 legumes pra gente, né, porque hoje a gente tá completamente viciado em ter uma data de lançamento pra gente poder alinhar os astros, né, a gente ficou, assim, se não tem uma data de lançamento, o pessoal fica meio perdido, assim, meio, a próxima data vai ser quando, baby? E eu tô até tentando, tipo assim, dar uma esvaziada um pouco nisso. Eu peguei daquele Lightning Strike do Category Pirates, que ele fala para você tratar o lançamento de software como um lançamento hollywoodiano, né? E exato. gasta todos os esforços numa semana só, em vez de pulverizar os esforços de lançamento ao longo do ano. Eu fui religiosamente nessa, nessa abordagem, funcionou. Mas ao mesmo tempo tem um trade-off ali que eu tô tentando gerenciar, assim, que é como que a gente consegue ter pace sem ficar abduzido por uma data fictícia também, sabe? Super, super. Um dos desafios que eu tive é como que a gente está pivotando um produto, né, no final do dia. Como que eu continuo evoluindo esse produto, que tem uma base de clientes de 25.000 lojistas vendendo diariamente, enquanto eu tô criando essa nova distinção. E aí vem esse lugar do
da disciplina diária. Eh, X% dos nossos esforços estão focados nesse milestone, nessa janela de lançamento, mas eu preciso proteger pelo menos Y% para evolução incremental do core. E aí o incremental do core vai ser desde, eh, débito técnico, débito de usabilidade, e fazendo a estrutura, melhorando. A gente criou processos de os nossos clientes agora podem votar em features roadmap, então eles podem ver o que a gente está priorizando, eles vão dando thumbs up, thumbs down, e isso vai dando critério para a gente das coisas incrementais, não das coisas grandes, das coisas incrementais. A gente acompanha contact rate o tempo todo, e aí é o quanto de abertura de chamada que está gerando o produto. Se tem alguma coisa que está gerando muito contact rate, aí volta, e eu preciso proteger esse mínimo de disciplina, porque isso me dá liberdade para inovar sem estar preso no passado, se eu me mantenho disciplinado em manter o que já existe. A gente tá em período de Black Friday, né, e aí e a gente também tem um pouco desse contexto de ter um software que não posso chamar de legado, porque ele tá super ativo e tá vendendo, tipo, é o que paga as nossas contas e os nossos clientes mais importantes, mas a gente vê um futuro em que o que a gente tá fazendo no Deco SMS, um produto com AI, é a mesma coisa que a gente está fazendo com a Deco, que a gente fez com a Deco CX, dentro de um novo contexto de AI, né? Então a gente está vendo um futuro que o produto é um só, né? Não tem dois produtos. Mas até chegar lá, esse caminho é um caminho de ter que lidar com, cara, as expectativas do que a gente vendeu para os clientes da nossa base e como eles querem evoluir o uso daquele produto no dia a dia e os pequenos probleminhos e bugs e intermitências que a gente tem no produto. E o Guilherme, inclusive, tem sido o líder assim desse produto e mantendo as conversas ativas na direção de é, isso, né, de deixar a base de clientes atual engajada, enquanto a gente está construindo um futuro que a gente entende que vai todo mundo embarcar nele, né? Não é para um novo mercado, não é para novos clientes, não é para um novo problema. A gente está de fato fazendo essa ponte do que os clientes têm hoje para o que a gente acha que eles vão querer ter daqui a um ano, daqui a 6 meses. Então, cara, muito difícil, assim, manter essa É muito essa difícil. conversa É muito dentro de casa com todo mundo engajado, né. Parece porque é muito fácil você cair na roubada de que de que uma coisa é melhor que a outra, é mais interessante que a outra, o shining object, a novidade, todo mundo quer trabalhar com AI. Então a gente manter as 2 conversas com a mesma importância é um esforço de disciplina diária, como E você falou, cara. eu Muito acho bom. que a gente teve uma distinção muito produtiva nesse sentido, quando a gente transformou as 2 conversas numa só. Quer dizer, quando a gente criou para as pessoas a possibilidade de que esse sistema que a gente está construindo, ele é composto por tudo que a gente fez de bom no passado. A gente não perde nada. E a gente não está indo para outro lugar e abandonando um lugar. A gente está evoluindo algo que, né, leva um monte de coisa. E é a mesma coisa, imagino que o Basic está Ok, lidando. 100%. Eu acho que é difícil manter pesos iguais. Dependendo do momento da empresa, você tem que dar mais peso para um ou para outro. Uma BF da vida, eu preciso dar uma segurada, o core tem que estar 100%, assim, eu preciso foco no core. Pós-BF, eu jogo o pêndulo um pouco para outro lado, assim, raramente vai estar 50-50, a maioria das vezes vai estar 70-30. Perfeito. Exatamente isso, exatamente isso. Agora, a gente falou um pouquinho do Category Pirates, e eu queria aproveitar para ouvir a sua articulação de categoria, Basic, que a gente aqui está criando também uma categoria, né? Está propondo uma categoria, que é esse Context Management System, um mesh de MCPs, onde você guarda contexto para suas AIs, onde você organiza o contexto para os agentes. E você que me ensinou essa coisa de gerar a categoria. E aí eu queria ouvir de você, que categoria que você está claiming, que você está inventando, Basic, com a nova fase da loja integrada da Colmeia? Muito bom. Eu vou dar alguns spoilers, possivelmente a linguagem vai evoluir, mas a gente vai fazer, tá se preparando para uma campanha grande em janeiro, nosso Lightning Strike em janeiro. Mas a forma como a gente está articulando aqui a gente tá entrando numa nova era do que a gente está chamando internamente de e-commerce guiado. Para o pequeno e médio varejista, vender online é sinônimo de muito corre, fazer muita coisa. Esse cara
opera muito, mas esse operar não se traduz em algum resultado. Isso gera uma série de frustrações, é a frustração daquele empreendedor que, tá sendo bombardeado de pessoas vendendo cursos de como fazer mídia paga, de cursos de como bombar no Mercado Livre. Então é uma pessoa que está sendo bombardeada de informação e que quando resolve executar se sente completamente perdido, porque as ferramentas são manuais, são complexas, são grandes formulários sem nenhuma intenção. Quando eu olho para esse problema, a saída não é agentes de inteligência artificial. O meu usuário não faz a mínima ideia o que é um agente de IA. Não faz a mínima ideia. Qual que é a saída para ele? Entender que ele não precisa empreender sozinho. Essa é a grande distinção. É o fim de ter que empreender sozinho, correndo, correndo e não vendo nenhum resultado. E é o nascimento de um novo mundo onde você está empreendendo de maneira amplificada usando inteligência artificial. Você tá convidando o AI para ser seu sócio, né, basicamente. Deixa o corre pra máquina. Deixa correr para a máquina. E é a máquina com você. Ela vai te guiar e ela vai executar por você. É o teu objetivo, é a tua missão. O empreender no Brasil significa muita coisa. É saída para muita gente que eventualmente está até desempregada e está buscando novas fontes de renda. Então, se a pessoa quer se sentir dona, o que a gente está falando para ela é: você não precisa mais empreender sozinho. E aí, o caminho que a gente tá trabalhando é toda a distinção que eu trouxe agora cedo de loop. Eu não vou ficar passível de você vir me trazer contexto. Eu vou te guiar passo a passo até você chegar lá. Interessante que o Mariano tinha aquela articulação na Vetex, do IT Mirror, né, e me parece analogamente muito parecido com aquela visão, só que é um AI Mirror, né, é um colega seu, é um sócio seu, é um partner seu que tá duplando contigo, é o tal do, Copilot contínuo, né. Exatamente, Bom, exatamente. O parênteses aqui, a linguagem é muito importante. Eu tinha sérios preconceitos com o termo Copilot. Sérios problemas com o termo Copilot. E em pesquisa é um termo bem mais fácil de ser entendido e adotado do que agentes de IA, por exemplo. O usuário entende muito mais. Pode ser feito da Microsoft fazendo um bom trabalho de divulgação das coisas deles, mas também de facilidade de assimilação do termo. É, eu acho que a gente usa mais, né, tá mais próximo do que a gente usa no dia a dia. Você fala de copiloto no carro o tempo todo, né, você não usa muito o agente, né. a gente por acaso chamou a nosso agente da Depps de Copilot, né. Muito Muito bom. bom. Basic, uma curiosidade trivial que eu estava aqui, que modelo de IA que você usa todo dia? Modelo de IA, cara, Qual o daily driver aí que você tá agora mais satisfeito? o eu sou o refém do contexto. ChatGPT. Foi o primeiro, continua sendo diário, porque ele já tem contexto demais. É o melhor? Não é o melhor. Definitivamente não, pra algumas tarefas, pelo menos não é o melhor. Mas eu sou refém do contexto. Ele já E alguma outra ferramenta que você não vive sem e que acha que todo fazedor aí, moderno tem que ter? eh, durante eu vou dizer, até 2 meses atrás era o Rewind, porque, no meu contexto é muita informação e eu não dou conta de lembrar tudo, e só de poder voltar e perguntar: "Qual que foi aquela nossa discussão sobre aquele outro assunto?", e conseguir me responder, já é muito bom. Mas ultimamente eu tenho falado com tanto usuário, que entrou muito bem no workflow o TLDV, que é super básico em termos de é super básico, mas ele tem uma interface que eu sou profundamente apaixonado, que é um botão de highlight. Você tá no meio da conversa, alguém falou uma coisa importante, você aperta um botão. E aí é o lugar da interface, assim, beleza. Tem N AIs de anotação de reunião, mas o fato desse daí tem o botãozinho de isso foi importante, já muda completamente o jogo, porque aí ele já ganha um contexto de que tá bom, essa informação foi mais relevante do que as outras. Muito legal. Bom, Baby, alguma pergunta pra fechar? não, eu tô super animado com esse papo, acho que vai bombar. É sempre um prazer conversar com o Bacic, sempre uma aula. Pacique, muito obrigado pela sua participação, pela Eu que agradeço. primeira de muitas, vamos continuar. E animado aí para ver esse efeito verão aí na loja integrada, hein. Vai ser maneiro, vai ser muito maneiro. Obrigado, gente. Acompanhar o launch. Muito bom. Então, pessoal, sigam o Bacic nas redes aí, no Instagram, no LinkedIn, em todos os links que ele for mandar pra gente. Acompanhe nosso blog, a gente está lançando um post agora essa semana sobre o futuro das organizações com IA, tá bem legal.
E acompanha o nosso YouTube, Spotify, Apple, tudo que vocês encontrarem aí de link. Sign up, sininho, follow, like. Façam o jogo aí pra gente continuar se divertindo. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, galera.